Hoje é dia 10 de fevereiro de 2024, sábado de carnaval. O que um sujeito veio fazer aqui em Praia Grande? Aqui é a praia da Vila Mirim. Praia Grande fica na Baixada Santista, litoral de São Paulo, para quem não conhece. E eu vim pra cá num sábado de carnaval. Olha a situação. Olha só a situação. Não teve jeito. Achei que ia achar essa praia vazia, mas não teve jeito. Mas enfim, vou procurar um lugar mais tranquilo. Aqui tá tudo molhado. Se eu sentar aqui, se bem que eu vim com essa calça aqui, essa calça precisa lavar mesmo. Deixa eu sentar, vai. Pra torcer pro mar não chegar até aqui. Quero falar a respeito do tema a respeito do qual muitas pessoas não pararam para pensar, que é a transfiguração de Jesus. E não apenas sobre a transfiguração de Jesus, mas também a necessidade de descer do monte. Porque ficar no monte, eu ainda não orei no monte. Eu já estou na Assembleia de Deus desde 2018, mas eu nunca orei no monte. Quando eu digo orar no monte, é a oração no monte que a Assembleia de Deus costuma fazer. Ainda não chegou, né? Não tive esse privilégio, essa oportunidade de orar no monte, desde que comecei a fazer parte da Assembleia de Deus. Mas assim, o que aconteceu? Jesus, se você olhar os textos, os capítulos anteriores de Mateus, Mateus 16, vai. Em Mateus 16, Jesus tinha ido com os discípulos para Cesareia de Filipe, que hoje é conhecido por Bânias, e fica lá no norte de Israel, perto do Monte Hermon. E aí Jesus perguntou para os discípulos as pessoas diziam que ele era, né? Cada um falou, Jeremias, uns profetas, João Batista. E aí ele perguntou, quem vós dizeis que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Só que aí Jesus ele elogiou Pedro, né? Jesus elogiou Pedro. Mas aí, logo em seguida, Jesus começou a falar de sua morte. E Pedro repreendeu. O mesmo Pedro que tinha sido elogiado por Jesus foi chamado de Satanás, porque Pedro estava sendo usado por Satanás. E 8 dias depois, Jesus pegou Pedro, Tiago Maior e João, o evangelista, levou até o Monte Hermon. Eu acredito que foi o Monte Hermon, que o Monte Hermon fica perto de Cesareia de Filipe, ou Bânias, né, por Filipe. E aí lá, no capítulo 17, eu quero ler primeiramente do versículo 1 ao 3, onde a Bíblia diz o seguinte: 6 dias depois, no caso, né, 6 dias depois desse episódio lá em Cesareia de Filipe, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, filho de Zebedeu, filho do trovão, Boanerges, e os levou em particular a um alto monte. E os outros discípulos ficaram lá em Cesareia de Filipe. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Por que Moisés e Elias? Porque Moisés representava a lei, a Torá, e Elias representava os profetas. Moisés morreu. Se você for lá em Deuteronômio, no final de Deuteronômio 38, se não me engano, Moisés morreu, porque Moisés, ele tinha despedido a Deus para Moisés falar a pedra e não bater na pedra como nas vezes anteriores, para sair água, porque o povo pedia água. E o povo estava perdendo a paciência, como Moisés estava apertando.
E Moisés perdeu a paciência com o povo e bateu na pedra 2 vezes. E aí, por causa desse ato de rebeldia de Moisés, Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. E uma geração inteira de Israel morreu no deserto, no período de 40 anos. Arão morreu e Moisés também morreu. Subiu o Monte Nebo, comeu de Pisga e morreu lá. Só que o corpo de Moisés nunca foi encontrado. O que aconteceu? Se você for lá no Epístola de Judas, Miguel e Satanás disputaram o corpo de Moisés. Obviamente, Miguel venceu, falou para Satanás: o Senhor te repreenda. Satanás foi embora e Miguel levou o corpo de Moisés para o céu. Porque se Moisés tivesse sido encontrado, se o corpo de Moisés tivesse sido encontrado, Moisés seria adorado como Deus. A própria serpente de bronze que Moisés mandara fazer para que o povo de Israel sobrevivesse às serpentes, né? Porque o povo estava reclamando do maná, que aqui o maná era um pão vil. Aí o pessoal começou a morrer, Deus mandou serpentes abrasadoras, matou muito. E aí Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze pendurada numa haste, simbolizando o sacrifício de Jesus. Só que muitos séculos depois, essa mesma serpente de bronze foi adorada como Deus Neostã pelos israelitas. Aí Elias, ele não morreu. Elias sobreviveu. Eliseu pediu a Elias porção dobrada do Espírito Santo. O Espírito estava sobre ele. Aí enquanto eles estavam andando, um carro de fogo levou Elias para o céu. Eliseu correu atrás: ah, pai, meu pai, carro de lanças cavaleiros. Aí pegou a capa de Elias. E aí logo em seguida Eliseu clamou a Deus, colocou a capa no Rio Jordão, o Jordão abriu. Foi o primeiro milagre de Eliseu. E então Elias não morreu. Moisés morreu, mas foi trasladado ao céu. Já Eliseu não morreu. Elias, né? Elias não morreu. Se nós formos lá para Lucas, capítulo 9, versículos 30 e 31, mostra que tipo de conversa Moisés e Elias tiveram com Jesus. Eis que 2 varões falavam com ele, no caso com Jesus, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Agora voltemos lá para Mateus 17, agora para o versículo 4. Então, ao ver Jesus conversando com Moisés e Elias, disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Porque eles estavam tendo uma visão rara, que nenhuma outra pessoa nesse mundo tivera, a não ser as teofanias que o Antigo Testamento menciona. Por exemplo, o 4º homem da fornalha, lá no livro de Daniel, que Nabucodonosor viu dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi uma teofania. Eu creio que foi o próprio Jesus que estava lá dentro da fornalha. Porque Nabucodonosor dizia que aquele 4º homem era semelhante aos filhos dos deuses. Ou seja, ele percebeu Jesus lá dentro. E assim como várias outras visões, né, no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, as primeiras pessoas, acredito que as 3 únicas pessoas que viram a aparência celestial de Jesus, porque uma coisa é a aparência terrena de Jesus, a aparência humana. Isaías até falou que nenhuma beleza nele víamos para que eu apreciasse, uma coisa assim. Ou seja, ele era uma pessoa comum, a aparência dele era uma pessoa comum, né? Um galileu, né? Um galileu comum, nazareno comum, e não tinha nada assim espetacular nele, assim fisicamente, mas a aparência celestial de Jesus somente Pedro, Tiago e João viram lá em cima do monte, irmão. Por isso que Pedro estava assim, né, extasiado, estava em um estado de transe praticamente, não queria mais descer do monte, ele queria fazer barracas, né, tendas para Jesus, Moisés e Elias.
E aí, mas o texto continua. Lá em Mateus 17, versículo 5. Falava ele ainda, no caso, Pedro falando, né? Quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caindo de bruços, tomados de grande medo, porque era a mesma voz que bradou do céu quando Jesus foi batizado por João Batista. E essa é uma das provas, essa visão no Rio Jordão. Logo que Jesus subiu da água, após ser batizado por João Batista, desceu uma pomba sobre a cabeça dele e uma voz bradou do céu: Esse é meu filho amado que me comprazo. É uma das várias provas da existência da Trindade. Embora o testemunho de Jeová diga que não existe a Trindade, mas esta passagem de Jesus recebendo o Espírito Santo em forma de pomba e de uma voz do céu, que é a voz do próprio Deus, Deus Pai, falando: Este é meu filho amado em quem me comprazo, é a prova de que a Trindade existe e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo podem se manifestar ao mesmo tempo. E foi a mesma voz que falou no Monte Hermon para Pedro, Tiago e João. E o texto continua aqui no versículo 6 do capítulo 17. Ouvindo aos discípulos caindo de bruços, tomados de grande medo, aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Ou seja, Jesus já tinha voltado à sua forma humana, a sua aparência humana. E aí, descendo do monte, né? Continua aqui no versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem se ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E existem vários textos na Bíblia que mostram sobre essa vida de João Batista, deixando bem claro: João Batista não era Elias encarnado. O próprio João Batista disse que não era o Cristo e que não era Elias. O próprio João Batista falou. Perguntaram para João Batista se ele era Elias, ele disse que não. Mas dois textos bíblicos que mostram a respeito de João Batista, primeiramente Isaías 40, versículos 3 a 5. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. E agora vamos para Malaquias. Outro texto que fala sobre João Batista é Malaquias. Lembrando, João Batista não era Elias encarnado, porque o próprio João Batista disse que não era Elias encarnado. Mas Malaquias diz aqui, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A pregação de João Batista era arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegada a voz de Deus. E quando Jesus foi batizado, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, lá em Mateus 4, assim que Jesus voltou do deserto, foi para Galileia, se estabeleceu lá em Cafarnaum. E a pregação de Jesus, porque João Batista tinha sido preso, foi logo após Jesus chegou a Cafarnaum, logo após que João Batista ser preso. Ou seja, João Batista encerrou o seu ministério e logo em seguida começou de Jesus, que ele chegou a Galileia, Cafarnaum, pregando o evangelho do reino, dizendo: arrependei-vos, que é chegado a voz do reino de Deus. E o texto continua, né, que Mateus 17 continua, porque Jesus sabia que os discípulos, né, Pedro, Tiago e João, eles queriam ficar no monte e não descer nunca mais.
Eles não queriam mais descer do monte, mas Jesus fez os discípulos descerem do monte, atravessarem novamente o trajeto entre o Monte Hermon e Cesareia de Filipe. E aí, a partir do versículo 14 de Mateus 17, encontramos o seguinte: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E aí Jesus perdeu a paciência. Jesus é filho de Deus. Eu digo porque ele está vivo. Mas naquele dia ele perdeu a paciência. Aí ele falou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Aí, mano, aí lá em Marcos capítulo 9, versículos 21 a 27, encontramos o seguinte: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, como a água desse mar, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, ou seja, fazia um rebuliço, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne ele. Porque com o diabo não tem conversa, tem que repreender, tem que expulsar. Não tem que dialogar, ficar conversando com a peta, não. Tem que expulsar, em nome de Jesus. Versículo 26. E eles, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Voltando para Mateus 17. Versículo 18. Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, já lá em Cafarnaum, dentro da casa onde eles moravam, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de orações e jejum. O que aprendemos aqui com esse relato da transfiguração de Jesus? Estar no monte é bom? É muito bom, maravilhoso. No ano passado, no dia 18 de novembro, eu estive no Vermelho em Brasília. E eu confesso que foi maravilhoso. Foi um culto maravilhoso, de 12 horas. Um culto, não foi um show, não foi um festival, foi um culto. Só que infelizmente, muitos, eu não digo a maioria, né, mas muitos foram para lá somente por causa daqueles que iriam pregar ou cantar. Foram lá tietar cantor, tietar pregador. Tanto que haverá outro Vermission agora em abril, e venderam para o dia 6 de abril de 2024, da Livre Church, a igreja do pastor Juliano Som. Só que tinha gente que queria vender, tinha gente que queria cambismo, praticar cambismo com os ingressos. Tem ingresso para o dia 6, tem ingresso para o dia 6, tem ingresso para o dia 6. Não, cambismo é pecado. O cambismo é abominável até para quem é do mundo. E vocês que querem ir para o Vermelho, querendo comprar ingresso para o dia 6 de abril, tem vergonha na cara. Quer ir para o Vermelho? Vá para o dia 5 de abril, os ingressos ainda estão disponíveis. É só acessar www.vermelho.com. Compre o seu ingresso, ainda dá tempo. Mais informações no Instagram do Vermission, @Vermission_.
ou no Instagram do Luca Martini, @o_Luca_Martini. Participe do Overmission, não como se estivesse num show, num festival, mas para participar de um culto missionário, uma conferência missionária, porque o culto é sobre missões, as músicas são sobre missões, as pregações sobre missões, tudo voltado para missões, até o Vinde Verde, né, a grife de roupas Vinde Verde é voltada para missões, o Souk, Café Souk, que é o café que vem lá de Londres, as vendas são revertidas para missões, tudo voltado para missões. E se você estiver participando de algum acampamento, retiro, né, eu publicarei esse vídeo depois, dia 19 de fevereiro de 2023, ou seja, o carnaval já estará passado. Então muitos nesse momento estão participando de retiro, de acampamento, até mesmo aqui na praia. Muitos vieram para a praia achando que estão no céu, que estão assim, mas assim, esteja você na praia, no monte, no acampamento, no retiro, esteja você em qualquer lugar do mundo, a viagem dos seus sonhos, nada substitui a presença de Deus. Então se você quiser participar de qualquer evento, saiba que uma hora você terá que sair desse evento. Você terá que enfrentar a realidade, você terá que encarar o mundo cruel, tenebroso, o mundo que jaz no maligno, você terá que enfrentar. Assim como eu estou enfrentando aqui agora. Fiz questão de vir aqui para a praia para gravar esse vídeo, porque é um lugar onde ninguém jamais imaginou que eu viria para gravar um vídeo cristão evangelístico, uma mensagem devocional. Mas eu vim aqui para a praia para gravar esse vídeo e deixar essa mensagem no seu coração. Ai, como é ruim ficar velho. E estou voltando agora para a pousada onde eu estou hospedado. Já almocei, comi no Habib's. Eu comi um almojantar. Eu me empanturrei de comida. Talvez eu só volte a comer à noite. Eu tô cheio pra caramba, graças a Deus. Peguei o trânsito, principalmente porque o ônibus Cometa, ele saiu da rodoviária de Sorocaba. Em vez de pegar Castelo Branco, pegou Raposo Tavares. Passou por Alumínio, Mairink, São Roque, Vargem Grande Paulista, Cotia, pelo Rodoanel. Aí do Rodoanel foi para Anchieta. Desci a serra pela Via Anchieta. Dizem que o carnaval em Santos e São Vicente foi cancelado por causa da violência. Pelo menos minha mãe falou, né? Mas graças a Deus estou vivo até agora. Se esse vídeo for ao ar, é porque eu estou vivo. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se não sobre isso, que Deus abençoe, até depois, se quiser. Tchau! Ih, pera aí. Pronto.